O que é uma memória? Para a neurociência, é um padrão de conexões sinápticas, um eco elétrico no cérebro. Mas e as memórias que não deveriam existir? Aquelas que temos de uma época em que nossos cérebros ainda não eram capazes de registrá-las. Fantasmas na máquina? Erros no código? É o que a ciência diz. Meu antigo orientador, o Dr. Lacerda, tinha uma teoria diferente. Ele acreditava que eram mais do que erros, eram portais. Eu sou linguista. Meu trabalho se cruza com o dele no campo da memória e da linguagem. Lacerda era um gênio, um homem brilhante e obcecado que se isolou do mundo acadêmico para seguir suas próprias pesquisas. Ele me convidou para seu laboratório particular, uma ala que ele alugou num antigo sanatório desativado nas montanhas de Petrópolis. Um lugar frio, com cheiro de mofo e desinfetante antigo. Ele me disse que estava perto de uma descoberta, algo que mudaria a psicologia para sempre. Ele me devia alguns favores, e eu a ele. A academia é um sistema de trocas. Eu fui, sem fazer muitas perguntas. Foi meu maior erro. No centro de seu laboratório, cercado por equipamentos modernos, havia uma peça que não pertencia àquele lugar. Uma cadeira de metal antiga, parecida com as de dentista, cercada por um anel de cobre e conectada a um capacete que mais parecia um instrumento de tortura medieval. A câmara de ressonância mnemônica, ele disse, os olhos brilhando de excitação. Ela não usa magnetismo, usa frequências sonoras específicas para isolar e excisar memórias traumáticas, apagá-las, curar a mente. Eu preciso de um teste humano, Mateus, alguém em quem eu confie. Ele disse, a voz quase um sussurro. Só preciso calibrar as frequências, focar a ressonância. Ele me garantiu que era um procedimento não invasivo. A cadeira, apesar da aparência, era apenas para imobilizar a cabeça e garantir que as ondas sonoras atingissem o ponto certo do cérebro. O capacete não tocava a pele. Ele projetava as ondas. Olhei pela enorme janela do laboratório. A noite caía sobre a serra, e as luzes distantes do Rio de Janeiro pareciam estrelas caídas no horizonte. O lugar era completamente isolado. Ninguém ouviria nada. Dr. Lacerda, com todo o respeito, isso parece perigoso, eu disse. Ele riu, um som seco que ecoou no laboratório silencioso. O perigo, meu caro, é viver acorrentado ao passado. Imagine um mundo sem trauma, sem estresse pós-traumático. É isso que busco, a cura da dor. Sua paixão era contagiante. E no fundo, eu estava curioso. A ciência exige sacrifícios, afinal. Eu concordei. Sentei-me na cadeira fria. Ele colocou o capacete pesado sobre minha cabeça. As tilas de couro me prenderam no lugar. Eu não podia mais me mover. Apenas relaxe. Vou começar com uma frequência baixa. Me diga o que você sente. Ele disse, indo para o painel de controle. O zumbido começou. Baixo e constante, vibrando diretamente nos meus ossos. A princípio, não senti nada além do zumbido. Era uma vibração que parecia vir de dentro do meu próprio crânio. Fechei os olhos como ele pediu. As luzes da sala, vistas através das minhas pálpebras, começaram a pulsar no mesmo ritmo do som. O zumbido ficou mais alto e a pulsação de luz mais rápida. Um cheiro estranho encheu o ar. Ozônio, talvez, e algo mais, algo metálico como sangue seco. Estou aumentando a frequência. Ouvi a voz de Lacerda, distante, como se viesse do outro lado de um túnel. A vibração se tornou mais intensa. Minha cabeça doía. Eu não via mais a luz da sala, via flashes, imagens desconexas. Um corredor branco e longo,
Um relógio de parede parado às 3 horas. Uma janela com grades. Estou vendo flashes, eu disse, a voz trêmula. Fragmentos. Excelente! São resíduos de memória. A máquina está funcionando. Ele respondeu, a voz carregada de triunfo. Mas então, os flashes se tornaram mais nítidos. E não eram minhas memórias. Ouvi sussurros. Vozes que não eram de Lacerda. Eram muitas, e todas falavam ao mesmo tempo. Um coro de sofrimento. Eram as vozes dos pacientes daquele sanatório, ecos de décadas de dor e loucura presos nas paredes daquele lugar. A máquina não estava acessando apenas a minha mente, estava sintonizando a memória do próprio prédio. "Doutor, desligue!" Eu gritei, mas minha voz não saiu. Os sussurros se tornaram gritos. Eu senti o frio do chão de ladrilhos nos pés descalços, o cheiro de urina e doença, o desespero de centenas de almas perdidas. Não era uma lembrança, era uma experiência. Eu estava lá, em todos os quartos, em todos os corredores ao mesmo tempo. Eu era cada um deles. Senti a agulha de uma lobotomia perfurando meu crânio, o gelo dos banhos de choque, a agonia da solidão em um quarto acolchoado. A dor não era minha, mas meu corpo reagia como se fosse. Lágrimas escorriam pelo meu rosto e eu tremia incontrolavelmente na cadeira. "Está quase lá, Mateus. A ressonância está quase completa." A voz de Lacerda era a de um fanático em meio a uma revelação divina. Ele não entendia o que estava acontecendo. Ele não via o que eu via. Em meio ao caos de vozes e imagens, uma se destacou. A de uma mulher. Ela cantava uma canção de ninar antiga, uma melodia triste e distorcida. Eu a vi, sentada na beira de uma cama, olhando para a janela gradeada. Seu nome, eu sabia seu nome, Isolde, e eu sentia sua dor, a perda de um filho, a injustiça de seu confinamento. E então, algo mudou. A dor dela começou a se tornar a minha. O coro de vozes se calou e apenas o canto de ninar dela permaneceu. Eu senti algo sendo puxado de mim. Uma troca, um espaço sendo aberto na minha mente para dar lugar à dor dela. Senti um vácuo gelado se formando no centro da minha consciência. Uma sensação de perda tão profunda que superou todo o terror. Era como se uma parte essencial de mim estivesse sendo arrancada, fio por fio. Eu gritei. Desta vez, o som rasgou minha garganta e ecoou pelo laboratório. O zumbido parou abruptamente. As luzes voltaram ao normal. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu estava ofegante, o suor frio escorrendo pela minha testa. Lacerda correu até mim, o rosto pálido, mas os olhos ainda brilhando. "Funcionou?" ele perguntou, afoito enquanto soltava as tiras do capacete. Eu não consegui responder, apenas o encarei, o peito doendo. Ele não viu o horror, ele só viu os resultados em seus monitores. "Os dados são incríveis", ele murmurava para si mesmo, olhando para as telas. Uma purga neuronal quase completa na área-alvo. Ele me ajudou a sair da cadeira. Minhas pernas estavam fracas e eu me sentia oco, esvaziado. "Preciso ir para casa", foi tudo o que consegui dizer. Ele não protestou. Apenas me acompanhou até a porta, ainda falando sobre os próximos passos, sobre publicar o artigo, sobre a revolução que estava por vir. Eu mal o ouvia. Dirigi de volta para casa, na estrada escura da serra, sentindo um vazio terrível, um buraco em minha alma. Eu não sabia o que era, mas sentia sua ausência. Cheguei em casa e fui direto para o meu quarto. O vazio persistia. Era uma sensação de esquecimento, mas eu não sabia o que tinha esquecido. Era como procurar uma palavra que está na ponta da língua, mas multiplicada por 1000.
Uma parte fundamental do meu ser havia sido roubada. Desesperado por algo familiar, peguei meu celular para ligar para minha mãe. O nome dela estava nos contatos, mas quando olhei para a foto, não a reconheci. Era o rosto de uma estranha. Uma mulher sorrindo que eu sabia que deveria conhecer, mas não conseguia conectar a nenhuma emoção, a nenhuma memória. O pânico me atingiu com a força de um soco. Corri para a sala de estar, para o porta-retratos na estante. A mesma foto. Eu, minha mãe e meu pai em uma praia anos atrás. Eu me lembrava da areia, do sol, do som das ondas. Lembrava-me do meu pai, mas a mulher ao meu lado, seu rosto era uma lousa em branco. Eu sabia quem ela era, mas não sentia quem ela era. A memória, a conexão emocional, o amor, tudo tinha sumido. A máquina não apagou um trauma. Ela roubou a memória da pessoa que eu mais amava no mundo. A dor de Isolde, a perda de seu filho, tinha tomado o lugar da minha mãe na minha mente. A troca havia sido feita. Passei a noite em claro, olhando para fotos antigas, tentando forçar a lembrança, tentando sentir algo. Mas era inútil. Era como olhar para as fotos de uma família que não era a minha. Na manhã seguinte, liguei para Lacerda. Minha voz era um fio, carregada de fúria e desespero. O que você fez comigo? Você roubou minhas memórias! Eu gritei no telefone. Houve um silêncio do outro lado. E então, a resposta dele veio, fria e distante. Não, Mateus. Eu te libertei. A conexão filial é a fonte de todos os nossos traumas primários. Eu te dei um presente. Eu te purifiquei. Eu desliguei, o estômago revirado. Ele não estava apenas louco, ele estava convencido de que era um salvador. Ele não via o que tinha feito como um erro, mas como um sucesso. E isso era a coisa mais aterrorizante de todas. Quem seria o próximo? Quantas outras mentes ele pretendia purificar? Eu tinha que detê-lo. Peguei as chaves do carro e dirigi de volta para o sanatório, o medo dando lugar a uma determinação gelada. A estrada da serra estava coberta por uma névoa densa, e o prédio antigo parecia um monstro adormecido quando parei em frente. A porta do laboratório estava destrancada. Eu entrei. O lugar estava vazio. Lacerda não estava lá, mas a máquina, a câmara, estava ligada. O zumbido baixo e constante preenchia o ar. No painel de controle, uma luz vermelha piscava. Um log de atividade estava aberto na tela do computador. Lacerda havia usado a máquina novamente. Nele mesmo. A frequência estava no máximo. Um arrepio percorreu minha espinha. Olhei para a cadeira e estava vazia, mas as tiras de couro estavam arrebentadas, como se alguém tivesse se debatido com uma força sobre-humana. No chão, ao lado da cadeira, havia uma poça de algo escuro e oleoso. Não era sangue, era algo que eu não conseguia identificar. E no meio da poça, seu caderno de anotações. Abri o caderno. As últimas páginas eram uma confusão de anotações frenéticas e desenhos bizarros. Ele falava sobre a sinfonia do vazio, sobre como as memórias do sanatório não eram apenas ecos, mas uma consciência coletiva, uma entidade feita de dor. Ele escreveu que a única forma de compreendê-la de verdade era se juntar a ela. A última anotação era quase ilegível, rabiscada com uma força que rasgou o papel. Eu preciso de mais. Preciso de todas. A cura não é apagar, é substituir. Eu serei o receptáculo. Eu serei a memória. Ele não queria se curar. Ele queria se tornar o próprio sofrimento. Eu sabia que precisava destruir aquela máquina. Fosse o que fosse que ela fazia, era uma abominação.
Peguei uma barra de ferro que encontrei encostada na parede e comecei a destruir o painel de controle. Faíscas voaram e o zumbido da máquina engasgou e morreu. O silêncio que se seguiu foi um alívio, mas durou pouco. Ouvi um barulho vindo do final do corredor. Um arrastar lento e acompanhado de um som úmido, como carne molhada sendo arrastada pelo chão. Meu coração gelou. Lentamente, fui até a porta do laboratório e olhei para o corredor escuro. A figura que vi me fará ter pesadelos pelo resto da vida. Não era mais o Dr. Lacerda. Era uma fusão horrível de homem e máquina. Partes do anel de cobre da câmara estavam cravadas em sua carne, pulsando com uma luz fraca e doentia. Fios corriam por baixo de sua pele, fazendo seus músculos se contorcerem em espasmos. Seus olhos tinham sido substituídos pelas lentes de cristal do capacete, que agora brilhavam com uma luz interna, projetando padrões complexos na parede oposta. Ele não me viu com os olhos, mas eu senti sua atenção em mim. Ele se virou na minha direção, o corpo se movendo de forma descoordenada, e abriu a boca, mas a voz que saiu não era a dele. Eram centenas de vozes, o mesmo coro de dor que eu vi na cadeira, falando em uníssono. "Nós nos lembramos de você", disseram as vozes através de sua boca. "Você tem um espaço vazio, um espaço que podemos preencher." Corri. Eu não pensei, apenas me virei e fugi daquele lugar amaldiçoado. Corri pelo corredor, com os sons daquela coisa se arrastando atrás de mim, os gritos de centenas de almas perdidas ecoando em meus ouvidos. Cheguei ao meu carro e dirigi como um louco, descendo a serra sem olhar para trás. Eu não parei até chegar em casa e me trancar no meu quarto. Liguei para a polícia. Contei uma história improvisada sobre um acidente no laboratório, sobre um surto psicótico do Dr. Lacerda. Eles foram até lá e encontraram o laboratório destruído, a poça escura no chão e o caderno, mas não encontraram nenhum sinal dele, nem de Isolde. Ele desapareceu, assim como as memórias da minha mãe. A polícia concluiu que eu tive um colapso nervoso, uma alucinação causada por algum produto químico no laboratório. Eles me recomendaram terapia. Como eu poderia explicar a um terapeuta que a memória de uma mulher morta há 50 anos agora ocupa o lugar da minha própria mãe em meu cérebro? Como explicar que, às vezes, quando fecho os olhos, ainda ouço o canto de ninar dela? Desde aquela noite, o vazio dentro de mim cresce. E com ele as outras memórias. Os flashes do sanatório estão se tornando mais frequentes, mais nítidos. Às vezes eu me pego falando com sotaques que não são meus, lembrando de rostos que nunca vi. A memória de Isolde foi apenas a primeira. Ela abriu a porta. E agora as outras estão começando a entrar. E eu não sei quanto de mim vai sobrar quando todas elas estiverem aqui.